Queridas, que bom que nós estamos na casa do Senhor para darmos início a mais um culto, a um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de prazer na vida do cristão. Sempre está envolvido com o culto, né? Sempre está envolvido com o culto. Porque a partir do momento que o culto começa a ser pesado para você, é porque você precisa entender por que você cultua Deus. E nós precisamos entender isso. Por que cultuamos ao Senhor? E nós temos que entender que nós cultuamos a Deus porque Jesus morreu crucificado. Nós cultuamos a Deus porque a nossa alegria, o nosso prazer é entregar no altar do Senhor a nossa gratidão pela sua misericórdia sobre nossas vidas. A nossa gratidão porque um dia Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. A nossa gratidão porque nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Éramos ovelhas perdidas, sem pastor, e hoje nós estamos resgatados e estamos no aprisco do Senhor. Por isso que o nosso coração deve destilar gratidão, alegria e prazer, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus em oração nesse momento. Eu quero convidar os amados irmãos a se colocarem em pé, que logo após a oração nós vamos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 53, que vai estar no Data Show, para que nós possamos fazer a nossa leitura de forma uniforme. Eu pedi à irmã Ronei que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Fazer a leitura, irei ler os ímpares e os irmãos em uma só voz os versículos pares. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus possuidores, assim ele não abriu a sua boca. A opressão e do juízo foi tirado, e quem mandará o tempo da sua vida? O humano foi colocado na terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, ainda que ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moer, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi comprado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. Amém. Que Deus aplique sua palavra lida em nossos corações. Vamos louvar o nosso Deus, cantando o hino do HCC número 124, corroborando com o texto lido. Pois o texto, se os irmãos se lembram, é um texto que nós sempre frisamos ele na ceia, quando fala dos elementos pão e vinho. 124, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, e morri pra te livrar.
porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, para nos levar a Deus. 1 Pedro 3, 18. Nós vamos nesse momento, queridos, fazer o nosso momento de intercessão, colocando diante de Deus a nossa petição, colocando diante dele nossa mão estendida, como ato de compaixão, como ato de intercessão pela vida dos outros, né? Por aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que precisam, nesse momento, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Baixe sua cabeça, né? Sentados mesmo, na cabeça baixa. Se ligue, né? Se desconecte da vida para se conectar com Deus nesse momento. A palavra diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Que efeito esse? Reverência, dedicação, entrega, né? Diante do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, bondade, misericórdia e amor. Nesse momento colocamos no teu altar, Senhor, a vida dos teus filhos e filhas que estão enfermos e que carecem, ó Pai, do restabelecimento de sua saúde. Visita a cada um deles, Senhor, daqueles que nós nos lembramos os nomes, tanto quanto também daqueles que muitas vezes é trutado na nossa mente, mas o Senhor conhece e sabe cada um deles. Pedimos pela vida da irmã Josefa, pela vida da irmã Nogueira, pela vida, Senhor Deus, da irmã Joana, e pela vida do Arthur, pela vida, Senhor Deus, do José, ó Deus, e tantos outros nomes que nesse momento, no ato de compaixão e misericórdia, teus filhos e filhas estão lembrando, estão colocando, estão acentuando, clamando, pedindo a tua misericórdia e o teu amor sobre essas vidas. Visita cada um deles, como também pedimos ao Pai, visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor Deus, na carência de uma cirurgia, aqueles que já estão nesse momento passando por este procedimento, que o Senhor possa direcionar as mãos dos médicos, dos instrumentistas, dos cirurgiões, para que tudo seja feito, ó Pai, não só com a exatidão profissional, mas também com a empatia, com a compaixão e com a misericórdia daqueles que trabalham para atender, para acolher os que precisam ser acolhidos. Derrama a tua graça, Senhor Deus, por cada um deles. Também te pedimos, Senhor, visita aqueles que nesse momento choram, lamentam pela perda de um ente querido. Visita cada um deles, Senhor Deus, conforta, consola, fortalece, dá ânimo, mostra às pessoas que ela mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua perda, eles não estão sozinhos, eles estão contigo, Senhor Deus, eles estão sendo alcançados pela tua misericórdia. Fala a esses corações, porque o Senhor, como Deus, sabe o quanto nós, seres humanos, somos pequenos nesta compreensão, mas o Senhor é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus que conforta, consola, sustenta, dirige. Portanto, visita cada um que nesse momento, em nome de Jesus, essas pessoas sintam-se confortadas e consoladas e restauradas através do bálsamo do teu Espírito. Também te pedimos, ó Pai, pelos nossos governantes, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, na esfera do Brasil todo, federal, sempre todos eles, para que possam, com equidade, com respeito, com obediência, eles possam exercer a função que exercem
acontecem para o bem-estar da grande maioria de todos, especialmente dos menos favorecidos. Alcança, visita, Pai, dá as ideias, os projetos, para que sejam criados e vistos para o bem-estar da nossa sociedade. Também te pedimos, ó Pai, misericórdia, a tua misericórdia sobre os países que estão vivenciando guerras e rumores de guerra. Tantas mortes, Senhor, tantas vidas ceifadas, tudo por conta da soberba, da arrogância e da ganância dos homens. Pai, nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia, faz a tua vontade, atinge, ó Senhor Deus, com o teu Espírito o coração desses governantes, para que eles possam, Pai, serem surpreendidos com a tua voz e possam quebrantar os seus corações, possam encurvar as suas frontes e dobrar os seus joelhos em respeito, em obediência, em temor à tua palavra. Derrama a tua graça, Senhor, pois a tua igreja agora reunida estende a sua mão, pedindo, ó Pai, a tua misericórdia e também se colocando à disposição para agir com compaixão e graça. Abençoa, Pai, derrama a tua graça para que em cada instante, para que em cada momento, aonde quer que nós estejamos, o Senhor possa agir através das nossas vidas e a tua graça seja vista e testemunhada para todas as nações. Pois essa é a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa súplica, no nome e no amor do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o mês de março, né? Mês da mulher, mês este que as ações diante de Deus para as mulheres têm sido bem contundentes, mesmo vivendo uma situação aí, por incrível que pareça, Brasil, mas assim, o Amapá, estamos assim em débito, né? Porque ainda tem sido tão assim, como é que eu falo assim, tão frequente, né? O assassinato de mulheres em si, entendeu? E nós, eu fico assim vezes para ver assim, e nós temos aparecido nas notícias nacionais, mas com esse tipo de mensagem, com esse tipo de notícia. Nós precisamos, irmãos, como igreja, estar atento, né? Salvo o conduto que em algumas denominações as mulheres são tratadas com rejeito dele. E a gente sabe disso. E nós precisamos mudar essa história. Novas gerações. Que os homens que são crianças hoje recebam dos seus pais a orientação adequada para que cresçam nesse sentido. Todo e qualquer ser humano, independente do seu sexo, ele é livre. Independe se a mulher são todos santos. Nós precisamos acabar com essa cultura. Eu não sei esse nome dessa cultura. Eu tenho dificuldade de chamar cultura machista, porque é uma coisa tão, qual a palavra que eu poderia dizer nesse ambiente? É uma coisa tão objeto, uma coisa tão sem sentido, né? Sem propósito. Não tem, né? E como igreja nós precisamos mudar isso. Eu louvo a Deus porque alguns pastores mudaram certo conceito quando as mulheres chegavam, as irmãs pedindo ajuda, pedindo conselho. Aí alguns diziam que vamos agir, né? Vamos agir, precisamos agir.
Tem um ditado que diz que briga de marido e mulher, quem põe a mulher. Que briga é essa que só a parte morre, só a parte sofre? Briga é algo que dois brigam e sai cada um machucado, mas cada um pelo menos deu sua tapa. Isso aqui é briga. Não é? Briga que não só perde, não é briga. É agressão. Não é? É desrespeito. E nós, como igreja, temos que ter, e graças a Deus, tudo tem sido feito, tanto a parte de educação cristã da igreja, através dos seus folhetos, através de sua literatura, tem mostrado, tem ensinado, e cabe às famílias dar continuidade, cabe os pais, cabe os avós, cabe, né? E os pais têm que entender que os avós, porque a Bíblia diz isso, seguindo até a quarta geração, né? Mas para que seja de equidade, orientação, para que as crianças vejam como os seus pais se tratam, como os pais, o seu pai trata a sua mãe. E a igreja precisa ter essa postura. Não podemos abrir mão disso, de forma nenhuma. Acabar com essa história, não tem nada a ver com a igreja, não tem, irmão. A igreja hoje, na sociedade, é o elo de ligação. A igreja na sociedade nos é melhor do que qualquer ambiente acadêmico. Porque quem se presta o tempo de olhar as revistas, especialmente a nossa, da escola dominical, são revistas recheadas de ensinamentos, de modos, modelos, de situações, trabalhando com os pais para que possam, na mesma lição, estarem vivenciando com seus filhos. A sociedade só será melhor se nós, como igreja, formos melhores. E não podemos culpar, que a sociedade está perdida, e a igreja está perdida também, porque a igreja tem um papel. Qual o papel da igreja? E se reunir dominicalmente e ler um texto bíblico e fazer uma oração e depois voltar para casa? Isso não é igreja. Isso é pessoas que se encontram em algum lugar. A igreja, ela tem potência, autoridade. A igreja tem palavra. A igreja tem orientação. A igreja tem doutrina. Né? O pessoal passava tanto tempo dizendo que cortar cabelo, não sei o que era doutrina. Isso é doutrina não, isso é uso e costume. Doutrina é palavra. Doutrina é pregação da palavra. Comportamento, dedicação. Isso é doutrina. Ensino da palavra. E nós precisamos ensinar aos pequenos para que quando eles cresçam, continuem sendo pessoas orientáveis. Pessoas que tenham a índole do aprendizado. Porque quando alguém já sabe de tudo, não fica difícil. Você ensinar alguma coisa, fica difícil aprender. E nós precisamos ter essa visão. Então, no meio da mulher que hoje se serve, né? A verdade sincera toda semana, mas hoje é o último domingo, dentro desse contexto, nós louvamos a Deus, porque a palavra de Deus aos nossos corações é uma palavra ordeira, entendendo que mulheres e homens são iguais, porque diz respeito ao olhar de Deus para cada um. É assim, os empresários tratam assim, se os políticos também, eu quero saber como Deus trata. E Deus deixou uma lição muito clara, muito objetiva, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento dos Evangelhos. Algumas coisas ele falou, para que nós, ao lermos, entendêssemos como devemos nos comportar. Né? Por isso nós estamos, mais uma vez aqui lembrando, né, e ressaltando diante de cada um de nós, para que possamos aprender isso, tanto homens como mulheres, né? Porque muitas vezes tem mulheres que são orgulhosas das outras mulheres, né? Tem mulheres que quase acham bonito quando o outro está sofrendo.
não sente a dor. E além de sentir dor, não para, não denuncia, não desperta para que tenha ação. E nós, como igreja, possamos entender isso. Nós que já somos adultos, homens, temos essa consciência. Os homens que são crianças hoje, que cresçam com essa moral de serem homens idênticos com os ensinamentos da palavra de Deus. Homem de respeitabilidade. Não é homem de nome porque conquistou altares grandes, mas homem que saiba respeitar o seu semelhante, especialmente que saiba respeitar as mulheres. Como diz Pedro, olhar de forma pela fragilidade. Não é porque a mulher é uma coisinha pequena, é fragilidade por conta da própria estrutura do corpo. É diferente. É diferente. Né? Então nós precisamos ter essa visão, esse ensinamento, para que as mulheres possam vivenciar sua fé de forma digna e que nós sejamos os porta-vozes para a sociedade. Né? Eu sempre digo, quer uma sociedade melhor, começa com a família. Quer uma família boa, começa com a instrução da palavra de Deus. Né? Porque às vezes a família tem todos os recursos, menos o mais importante, temor a Deus. Menos o mais importante. Tem tudo, menos temor a Deus. Né? E eu quero encerrar aqui essa palavra e e eu quero convidar aqui na frente, deixa eu ver, Ana Júlia só, né? Ana Júlia. Ana Júlia, porque todo domingo eu quero homenagear a Ana Júlia, mas aí eu tenho que fazer no meio, mas consegue. Né? E todas as Vitória, né? Esperava que Vitória estivesse hoje também aqui, mas não pude vir. Né? Para nós homenagearmos também, entregar a nossa pequena lembrança. É singela, mas ela representa a ideia, pelo menos do pastor da igreja, de referência a mulheres. Mas eu tenho certeza também a ideia dos homens da igreja aqui, dos homens da igreja batista da Vitória. Né? O Paulo, o Ribamar, o Derek, né? O Renato, aí o Caleb e os pequenos também, para que possam aprender que honrar uma mulher não é dar bombom a ela de vez em quando. Honrar uma mulher, honrar uma mulher é mantê-la com dignidade em todas as situações da sua vida, como menina e como mulher. Tá certo? Quem tirou foto? Já está, queridos. Muito bem. Vamos colocar em pé, queridos. E vamos orar, né? Encerrando hoje assim esse capítulo do mês da mulher, mas sabendo que não se encerra aqui, né? Isso deve continuar, e que nós como igreja possamos nos manter nessa postura. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E nesta hora, Senhor Deus, tu sabes, porque sondas os nossos corações, que essa homenagem, ela não retrata apenas o mês, mas retrata o sentimento de convivência, de relacionamento da sociedade, da igreja, no que refere, Senhor Deus, às mulheres. A tua palavra fala de forma espetacular sobre elas. Portanto, nós queremos dar continuidade em nossas vidas, o respeito, a dedicação, a honra sobre a vida de cada uma delas. Que sejam mulheres, acima de tudo, livres,
convertidas na tua palavra, como servas que agradem fazer a tua vontade, e que nós outros, os homens, possamos, como verdadeiros homens servos teus, temos a dignidade de tratá-las como devem ser tratadas, sabendo que, assim fazendo, estaremos te obedecendo e honrando o teu santo nome. Muito obrigado, abençoa todas as mulheres, e neste momento aqui representada por Ana Júlia, abençoa ela no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento espiritual, a sua saúde, para que o trilhar de sua vida seja sempre obediência e respeito à tua palavra, aos teus mandamentos. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome do amor do teu santo filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Tá? Deus abençoe. Aceitável, irmãos. E os irmãos sabem que no mês de março também nós iniciamos a nossa campanha de missões mundiais. Né? A nossa campanha de missões mundiais, uma campanha que ela dá continuidade à missão da igreja. Por isso que, já começou, ainda está começando. Porque nós precisamos entender essa questão. Missões é muito mais do que levantar a oferta. Porque às vezes se levanta a oferta, mas qual o valor da oferta? Quanto vale a oferta? Porque se for pelo seu valor monetário, não tem valor nenhum. O que vale da oferta é muito mais do que o seu valor monetário. O que vale da oferta é o coração quebrantado. É o coração temente a Deus. É um coração que tem desejo de participar dessa obra. É um coração que quer obedecer ao Senhor. Um coração fervoroso. Um coração que está disposto a ir, disposto a orar, disposto a contribuir. Porque antigamente dizia assim: missões se faz de 3 jeitos: indo, orando e contribuindo. As missões só faz de um jeito, não faz de 3. Missões só faz de um jeito, porque o coração temente a Deus está disposto a ir, disposto a orar e disposto a contribuir. Que você pode orar contribuindo, indo, pode ir orando, contribuindo, e pode contribuir indo e orando. Porque de todas as formas nós somos missionários, que seja no campo nacional, no campo mundial ou dentro da sua casa, com seus familiares, no seu trabalho, com seus amigos. Vai depender de que tipo de conversa você consegue aplicar. Na escola com seus colegas. Vai depender de que tipo de conversa você consegue elencar lá com seus colegas. Porque se você entender que missões é levar a graça de Cristo para a humanidade, aí você vai ver o seu comprometimento, vai ver a legalidade da palavra, né? Vai ver aquilo que o Senhor mostra a cada um de nós dentro do sentido da prática e da ação de sua vontade, daquilo que o Senhor estabelece. Vamos dizer o tema da... Opa, ficou bonito, Missões Mundiais 2026. O tema. Aí, que bonito, agora ninguém está enxergando não. Olá, todo mundo agora? Porque o Filho vive e orará. Vamos completar a missão. Podemos falar melhor, né? Vamos lá? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Adivinha? Passou 6 anos.
É o fogo. Vamos lá, todos agora? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Muito bem. Domingo nós vimos um projeto de missões mundiais. E hoje nós vamos ouvir outro projeto de missões mundiais sendo lido pela mensageira Nicole. Graças a Deus, irmãos. Amém. As grandes religiões do mundo. Nos últimos anos, a expressão "vamos completar a missão" tem marcado as campanhas da JMM. Ainda assim, muitos crentes não compreendem seu real significado. A Bíblia nos revela que foi Deus que iniciou a obra de redenção da humanidade. Dele partiu a iniciativa de restaurar a relação quebrada com ela, redimindo-nos na cruz. A missão continua. Jesus afirmou que o Evangelho seria anunciado a todas as nações, Mateus 24:14, e convocou seus seguidores para a tarefa, Mateus 28:19. Ele também nos deu o privilégio de antever o fim, todas as nações celebrando salvação, Apocalipse 7:9. Nessas passagens, a palavra usada por Jesus para nações é a palavra grega ta etnia, de onde vem etnia. Então, não se refere a países, mas a grupos de pessoas ligadas entre si por uma origem de raça, cultura, língua, religião, etc. São essas as nações que devem ser o alvo de nossas ações missionárias. Neste sentido, surgem dois conceitos importantes para a missão: povos não alcançados, povo onde a população de cristãos não chega a 2%, e povos não engajados, povo onde não há nenhuma presença cristã. Estima-se que temos cerca de 7.000 povos a serem alcançados, a fim que a missão que Jesus nos entregou esteja completa. Neste contexto, olhamos para as grandes religiões do mundo como um grande desafio. Primeiro, porque 98,1% dos povos não alcançados estão dentro dos grupos principais blocos religiosos. Dos 7.000 povos que precisam ser alcançados, temos 3.424 no islamismo, 2.201 entre os índios, 914 nas religiões étnicas e 507 povos budistas. Segundo esses blocos religiosos, estão geograficamente em países com maior perseguição e restrição de liberdade religiosa. E por último, ainda há pouco investimento por parte das agências enviadoras para missões entre os não alcançados. A grande maioria continua enviando missionários para onde já há alguma presença cristã e ação missionária. Missões mundiais é um diferencial, pois nos últimos 20 anos tem dedicado esforços em remanejar sua força missionária para os não alcançados e menos alcançados. Destaco algumas de nossas ações no sentido de colaborar com o Senhor e colocar os povos naquela grande multidão descrita em Apocalipse. Identificando os povos. A primeira ação tem sido identificar os povos considerados estratégicos para nós, levando em consideração o número da população, a ausência de ações de evangelização e a viabilidade de alcance através de nossa força missionária no campo. Como exemplo, destacamos o povo Fuuta da região do Sahel africano, com uma população de mais de 3 milhões,
Eles estão presentes em 5 países onde já há ações da JMM, porém, nenhuma delas ainda atinge este povo, que tem 0% de presença cristã. Adoção de oração. A segunda ação é desenvolver um intenso movimento de oração por esse povo e pelas ações que queremos desenvolver entre eles. Tudo começa com a oração. Entendo que a corporação de um muçulmano é como o sol durante da beira do caminho. E logo o diabo vem para roubar a semente. Mateus 13, 4 e 19. Precisamos regar o sol com nossas lágrimas e orações, para que a boa semente frutifique. Estabelecendo a paz. Por último, estabelecendo o elemento de paz, o meio pelo qual vamos adquirir a confiança, credibilidade e liberdade para compartilhar os evangelhos com o povo. Nesse sentido, nossas ações através de projetos de desenvolvimento comunitário têm desempenhado um papel extremamente importante. Resultados já colhidos. Já resultados entre alguns dos povos estratégicos em diáspora no Oriente Médio. Beduínos pelo Levante, que eram 0% de alcançados, de acordo com vários grupos de família batizadas e continuam a ser alcançados o maior número de convertidos na região está entre os árabes e sírios que refugiaram em países vizinhos. Com seu apoio e o Senhor nos guiando, seguiremos levando a mensagem da cruz aos povos. Vamos completar a missão. Jéssica Carvalho, líder de estratégia missionária para o povo islâmico. Queridos, a nossa missão como igreja, ela nunca para, ela continua sempre. Completar a missão não é porque ela está inacabada, não. Completar a missão é honra, é privilégio, é fazer parte do processo. Ninguém pensa assim, vamos completar a missão, ela completar, está acabada, não está mal acabada, não. Completar porque nós fomos chamados para essa missão. Parece que ativamente estamos vivenciando. E eu falei aos irmãos, você que está lembrado, deixa eu ver, vamos testar a lembrança aí dos amados. Qual é o país que nesse período agora é o país onde a igreja está crescendo? Quem lembra? Opa! O Irã. Mas naquela situação, olha você, imagina como é Deus. Por que está acontecendo isso? É para que o povo, para que a igreja entenda que o Deus que nós servimos, ele está muito além de todos os acontecimentos. Poderia, vamos dizer assim, né? Onde mais cresce a igreja, ele está falando, não no geral, mas ele está falando da igreja batista. Onde mais, podia ser no Brasil, liberdade, tanta igreja bonita, a igreja com isso, aqui com o outro, né? Mas não. É num lugar que ou tem a perseguição interna, ou tem a perseguição externa. Um lugar bombardeado diariamente. E a igreja crescendo, interessante. E tendo batismo, só se batiza com o crente presente. Não se batiza, não. O cara vai para que rio, não sei, vai para aquele lugar, para não ser atingido pelo vício. E a igreja crescendo. Isso é Deus dizendo para a gente aqui no nosso Deus: ó, a minha igreja não precisa de vocês, não, tá? Eu estou dando o privilégio para vocês participarem. Deus nos dá esse privilégio. Então não esqueça disso. Como diz o texto, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Porque o Filho vive e
e voltará, vamos completar a missão. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos. E enquanto estivermos louvando ao Senhor, os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas que pertencem à casa do tesouro poderão depositar no gasofilácio. Pedir à irmã Zilda que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo seu amor, a sua graça, a sua bondade sobre cada um de nós. Louvamos como igreja, estamos aqui reunidos, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dízimo e a oferta colocada no seu altar. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor multiplica, ó Deus. Não deixe faltar, ó Pai, para cada um de nós, ó Deus, que nós possamos ofertar com amor, nós possamos, ó Deus, entender, ó Pai, que nada temos, tudo é o Senhor que dá. O Senhor dá a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um canto.
Nós vamos fazer a leitura de João, o Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do 12 ao 19. João 12, do 12 ao 19. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhes ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Que Deus aplique a sua porção lida em nossos corações. Amém. Esse texto lido aqui em João, capítulo 12, também nós vamos encontrar em Mateus 21, em Marcos 11 e em Lucas 19. Os quatro evangelhos retratam a conhecida, a tão conhecida e fenomenal entrada de Jesus em Jerusalém. Algumas narrativas dizem assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada, ela marca o início da semana da Páscoa, né, que o pessoal chama a semana chamada Santa, né? Também chamada a semana da Paixão de Cristo, né? Então nós iniciamos e nós começamos hoje o conhecido Domingo de Ramos, né? Que a Igreja Católica ela evidencia, né? Dia de hoje as pessoas, os fiéis que foram às igrejas católicas voltaram, né, com um ramozinho, uma folha, não sei, nem importa que tipo de planta, mas o pessoal sempre, no meu tempo, era com aquela de palmeira, né, aquelas palmeiras que tinha, aí voltava com isso aqui assim. E dá uma coisa, mas quando nós falamos da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, nós vamos ver que é um chamado profético. O texto que nós lemos aí diz, né, que ninguém entendeu, mas depois vai dizer: está escrito isso, ó. O que ele fez está escrito, o que ele está fazendo está escrito. Então muitos que estavam ali criticando Jesus, né, eles depois que lembraram do que está escrito, eles viram: poxa, ele está fazendo justamente aquilo que foi dito como profecia. Porque quando Jesus entra em Jerusalém, ele cumpre a profecia do Antigo Testamento encontrada lá no livro de Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9, que
uma jumenta. Está escrito. Ele fez como nós sabíamos que ele teria que fazer. Ao escolher uma jumenta, né? Vem que no texto de Lucas, se não me engano, Jesus manda aos discípulos: ó, vai e vai entrar, então você vai encontrar uma jumentinha, um jumento lá, traz ele que eu vou entrar dele. E eles foram, quando chegaram lá, encontraram o céu. O que é isso aí? Vai roubar? Não rouba não, foi que o nosso mestre disse que pegasse, que ele vai entrar no tato dele aqui dentro. Então nós percebemos que Jesus demonstra um tipo de diferente de reinado. Jerusalém esperava Jesus, o Messias, montado em alazão, com a espada empunhada nas mãos, para contundentemente expulsar o domínio romano de Jerusalém. Mas ele não está ali no ato de guerra física, mas um ato de guerra espiritual, porque é um ato profético. E ele escolheu fazer como as Escrituras estabeleceu que ele. A entrada de Jesus em Jerusalém não é humilhante como alguém acha, porque ele veio montado no jumento, mas é algo que ele escolheu para entrar assim, porque ele estava apresentando, que é o segundo tópico da ideia do texto, ele está apresentando, revelando o verdadeiro rei, o rei Jesus. Quando alguém diz: olha, esse é o rei dos judeus, não está errado, mas sendo que Jesus não veio usurpar trono, porque o trono foi e é estabelecido por ele. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é uma declaração pública de sua identidade messiânica, como Messias que veio para restaurar, que veio, como diz ele mesmo lá em Lucas capítulo 19, versículo 9, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, quando ele entra lá, ele declara: Jesus manteve a sua identidade de Messias em segredo até essa entrada. Ele estava tudo, ele falava, fazia calador, não diga, não fale. Mas quando chega em Jerusalém, ele. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu estava pesquisando e encontrei. Jesus foi atender um pedido de socorro. Bota o texto aí. Mas é o 13, se não me engano, é o 13. Aonde está o pedido de socorro aí, irmão? Vamos ver uma aguinha. É uma palavra que diz assim: socorro. Qual é? Hosana. Hosana é uma palavra que significa salva-nos. Salva-nos, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Salva-nos. Salva-nos.
que traria libertação. Olha o que diz, olha. Socorro, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Nos acuda. Ele veio atender um pedido de socorro. Quem era Jerusalém? O salmista fala muito de Jerusalém. Jerusalém era um lugar do Monte Sião e um lugar também do... O que é que tinha sido construído em Jerusalém? O templo. Jerusalém era o lugar do Monte Sião, que estava lá em Jerusalém, lá em Jerusalém, e do templo. Dois simbolismos considerados especiais da revelação da presença de Deus. E aí, quando Jesus vai em Jerusalém, também vai primeiro para socorrer, para acudir, atender um pedido, mas também vai para ser o quê? Reconhecido como o quê? O rei. Né? Ali. Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém também é o reconhecimento do seu senhorio, é o reconhecimento do seu papel de Messias, da sua messianidade. Outra coisa que aconteceu também com a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus se dirige ao templo e o purifica. Está lá em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. E a pergunta é por que ele não teria feito isso antes? Em outras oportunidades que ele visitou o templo, ele só podia fazer isso somente após ser recebido como Senhor. É por isso que muitas vezes pensam, porque o Senhor não sabia, precisamos recebê-lo como Senhor em nossa vida. Uma boa parcela, uma boa parte dos crentes tem Jesus como Salvador, somente isso. Até parece uma frase clichê, tem como Salvador, mas não tem como Senhor, mas é a verdade. Pastor, qual a diferença ter Ele como Salvador e ter Ele como Salvador e Senhor? Porque Senhor é submissão, é entrega, é duro, é servo. E Jesus ali quando entra em Jerusalém, ele vai transformar o ambiente lá de Jerusalém. E ele só podia fazer isso somente depois de ter ser recebido como Senhor. Meu querido, minha querida, Jesus só vai mudar a tua vida quando você receber Ele como Senhor. Porque como Salvador, Ele é universal. Como Senhor, é uma escolha pessoal. É isso. Ao seu crente, beleza. Até aí está parecendo que está bom. Ao seu salvo, que legal. Mas aí entra a condição de Senhor, servo, servir, obedecer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Somente assim ele transforma sua vida. Nessa entrada chamada triunfal, Jesus vai lá, foi recebido como Messias, como Senhor, assumindo publicamente
o seu caráter nesse ano. E assim atua de forma corretiva, como atua de forma corretiva em nossas vidas, a corrigir. Por isso que Senhor e Salvador. E precisamos entender que assim como Jesus adentrou em Jerusalém, assim como foi uma entrada triunfal em Jerusalém, pode ser também uma entrada triunfal na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Não receba somente como aquele que você espera a salvação, mas receba-o como Senhor, como Mestre. Qual o simbolismo desse domingo que antecede o domingo da ressurreição? Poderíamos dizer, eu peço assim, domingo de Ramos, mas se fosse a minha responsabilidade nomear, eu nomearia domingo da entrada. O domingo que Cristo entra no coração daqueles que o querem como Senhor e Salvador de suas vidas. O domingo onde, com triunfo, Ele reina em nossas vidas. O domingo em que Ele escuta e atende o nosso pedido de socorro. Domingo que Ele estabelece uma transformação na nossa vida. Assim como transformou o ambiente lá em Jerusalém. Reviver, relembrar, poderia ser algo muito mais contundente em nossas vidas. Mas as pessoas têm perdido isso. Têm perdido esse sentimento. Eu me lembro quando criança, e chegava esse período, havia comoção. Havia comoção. As pessoas se comoviam. Não eram poucas pessoas que saíam de dentro de uma sala de cinema onde tinham assistido a encenação da Paixão de Cristo, que não saísse de lá chorando. E nós poderíamos dizer muito bem que não eram lágrimas de crocodilo, eram lágrimas que retratavam o sentimento da compreensão que aquele sofrimento do Calvário não pertencia ao Messias, mas pertencia a cada um de nós, homens e mulheres pecadores. Retratar, reviver. O salmista diz: lembro-me e chorava quando lembrava da condição de ir ao templo. Ele estava cativo, aonde ele estava ele não tinha o prazer de ir ao templo, se chorava. Também não estou dizendo que você tem que chorar para reviver, mas é preciso reviver o sentimento de compreensão, sair da posição de espectador da paixão de Cristo para a posição daquele que vive essa paixão sobre ele. Sair da condição daquele que apenas lembra e entrar na condição daquele que vive diariamente. Sair do brilho do espetáculo
condição de entrega, para declarar, para viver, para expressar o sentimento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Tua graça. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos da Tua benevolência sobre nossas vidas. Quem aqui não sabe que Jesus entregou sua vida por cada um de nós? Todos aqui sabem. E todos nós sabemos como devemos corresponder a isso. Porque sabemos que na sua morte, se cremos, também morreremos. Assim como na sua ressurreição, também ressuscitaremos. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém representa também a entrada triunfal de Cristo na sua vida. Mantenha essa postura. Mantenha esse grito de Hosana vivo no seu coração. Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Direcione-se ao Cristo, ao Messias, dessa forma, e vivencie a sua graça a cada instante e a cada momento da sua vida, para que o sentimento vivido nesses dias seja um sentimento de avaliação, seja um sentimento de compreensão e de entrega, porque a palavra se diz: aquele que quiser vir após mim, deve-se a si mesmo. Entregue-se, pois, ao senhorio de Cristo na sua vida. Saia da condição de apenas espectador, assistente, e entre na condição de servo, discípulo, pronto para obedecer, pronto para dizer: Senhor, eu estou aqui. Dirige, conduz a minha vida. Que a Tua palavra seja um preceito na minha boca e um alicerce no meu coração. E assim dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque veio para nossas vidas, veio para cada um de nós. Como João capítulo 10 diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico. Temos com alegria a declaração que Ele deve ser adorado através de nossas vidas.
agradecendo ao Senhor por este culto, pela sua palavra, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Agradecendo ao Senhor, pedir ao irmão Paulo que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, que está no céu, louvado seja, exaltado por seu santo e poderoso nome. Nós Amém, Senhor. louvamos, agradecemos, Senhor, por esse dia, essa noite, por esse culto. Amém. Que foi realizado aqui, ó Deus, para a glória do teu nome. Que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando Amém. força, para continuar nessa caminhada. Nós te adoramos, te louvamos pelo teu grandioso amor, pela tua misericórdia, pela tua graça maravilhosa. Amém. E esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e toda sorte de bênçãos celestiais do seu Espírito sejam derramados sobre a vida dos teus filhos e filhas que aqui congregaram nesta noite, e sobre a vida dos teus filhos e filhas espalhados na face da terra, agora, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Assentai-nos. Depois da oração silenciosa, estamos dirigidos aos nossos lares. Uma palavra aqui, a irmã Marilene, que mandou a mensagem, dizendo que está com saudade dos irmãos e dizendo que está em oração